Estamos começando mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Hoje vamos conversar com o deputado federal Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas, e também com o prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo. Aguarde só um instante. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do Apvida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. No trânsito é sempre bom ficar ligado, inclusive no caso de pequenas colisões. Em acidentes sem vítimas, retirar seu veículo do local para dar passagem ao trânsito não prejudica em nada o trabalho da perícia, mas deixar seu veículo interrompendo a via prejudica você e o seu bolso. O Código de Trânsito determina multa para quem não contribui com a fluidez. Fique ligado. Acidente sem vítima. Tire o carro da pista. Uma campanha da SMTT, Prefeitura de Maceió. Daqui a pouco, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, nós vamos conversar com o prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo. A partir de agora, nosso entrevistado é o deputado federal Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas. Deputado, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura, depois de algum tempo, nunca mais tinha aparecido. Bem, como é que anda nessa confusão toda de Brasília, como é que anda a relação do PDT com o governo Michel Temer? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de voltar aqui. Eu estava dizendo que faz, acho que um ano que eu não venho na TV Mar. E no seu programa, mais ou menos isso, mais ou menos esse tempo. Então, voltar aqui é sempre importante. E a TV Mar tem aquele público, né, que nesse horário a gente sai daqui e as pessoas fazem referência. Olha, o PDT foi muito claro. O PDT tomou uma posição muito dura no impeachment. Inclusive, chegou a expulsar um deputado do Rio Grande do Sul, porque ele não atendeu a orientação do partido, que era ser contra o impeachment. Outros não atenderam, mas houve muita pressão da bancada para pedir para não perder todos os deputados. Eram 5 dos 20 que a gente tinha, 5 não obedeceram, mas 4 tiveram atenuantes, a gente conseguiu. Eu digo a gente porque foi a própria bancada que foram os advogados de defesa desses outros, mas havia outros problemas no partido, terminou sendo afastado. E também os cargos, foi mandado entregar todos os cargos, tanto que muita gente achava que o cargo do Jael ainda era, o patrono dele seria ele. O PDT não era mais,
foi a bancada que resolveu assumir o Israel pelo trabalho que o Israel vinha desenvolvendo. Então, nós não temos relações. A gente não faz uma oposição, daquela oposição por fazer, quer dizer, nem tudo que vem do Temer a gente tem que esculhambar. Nós não fazemos isso. O PDT busca diferenciar, qualificar um pouco a oposição, mas nós somos oposição ao governo Temer e nas reformas absolutamente contra. Votamos contra a trabalhista, perdemos outro deputado, porque o de Pernambuco, Cadoca, não respeitou, foi expulso do partido também. Então, perdemos 2 deputados depois do Temer entrar, foi muito ruim para a gente, então 2 deputados nós perdemos. E na Previdência não há hipótese da gente votar se eles insistirem em colocar essa reforma, porque é um absurdo contra o trabalhador e contra o brasileiro. Como é que o senhor avalia essa posição do presidente Temer muito dura em tirar as benesses, tirar os cargos, as indicações daqueles deputados que têm votado contra o governo? O Temer, a visão do Temer é a visão do sistema. Quem está no governo tem as benesses, quem não está no governo não tem. Eu achei até que ele, por exemplo, no caso do empenho, até que eles colocaram, por exemplo, no meu caso, eles empenharam algumas coisas, não pagaram. Isso com relação às emendas. As emendas, entendeu? Agora, com relação à perda de cargo, ele está sendo absolutamente, na visão deles, ele acha que essa é uma ótica que quem é governo participa do governo, fica dentro do governo. E quem discorda do governo, eles tiram imediatamente. Eu acho que isso tem limite. Por exemplo, deveria haver um grau de divergência onde justificasse o afastamento do governo ou não. Mas ele tem sido rígido pelo seguinte, o Temer, a impopularidade dele é muito grande, ele só se segura. A grande diferença dele para a Dilma tinha uma impopularidade grande no final, estava muito ruim. Mas ela não tinha sustentação no Congresso. Ele tem. Repare, é quase um parlamentarismo. Quantos ministros são parlamentares? Quase todo mundo. Um ou outro que não é. Quer dizer, a base dele está ali. Entendeu? Então, se ele tem clareza disso, se ele tem maestria, ele tem, quando lá, 30 anos lá dentro, ele controla aquilo como ninguém. Quer dizer, se ele afrouxar, ele acha que perde o controle da rédea do... É a lógica dele, né? Ele próprio reconhece isso. O presidente Michel Temer tem dito de que o que sustenta no cargo é o apoio no Congresso ainda. Porque a opinião pública ele não tem, ele mesmo diz, nem a imprensa a favor dele. Não tem mesmo. E não pode ter, porque tem sido muito maléfico para o país. Além das questões que está atingindo o trabalhador com gravidade, tem um problema da antinacionalidade dele. Né? A Copesc, que é uma grande obra do Rio de Janeiro, ele convidou 30 empresas internacionais para participar da concorrência, e nenhuma brasileira. O conteúdo local, que é uma estrutura de proteção para o seu parque industrial, o que ele está fazendo? Ele reduziu, quer dizer, faz com que a China e outros países emergentes que estão invadindo, emergentes não, tem os do primeiro mundo também, que estão entrando, Estados Unidos, Alemanha, quer dizer, entram aqui sem pagar os impostos, sem ter, com benécias que o empresário brasileiro não tem. Isso é desleal. Quer dizer, isso enfraquece mais a nossa frágil economia. O Trump, que é a poderoso Estados Unidos, disse que ia fazer a sua proteção, inclusive contra o México, né? E a gente que já é frágil, ele resolve fazer esse tipo de coisa para favorecer o estrangeiro. Desculpe, isso é muito ruim. Deputado, como é que está a bancada em relação ao governo, bancada de Alagoas, na Câmara, em relação ao governo Temer? Quem é Temer, quem é contra? Esse foi o desespero dele, repare. Porque tem 2 ministros, um estado que tem 3 milhões de habitantes, que já causa espécie no país, tem 2 ministros, graças a Deus, porque para a gente é bom, são 2 pessoas lá dentro olhando para a gente. Agora, na hora das decisões, a bancada foi 8-4. Foi um senador e 3 deputados que votaram favoráveis à reforma trabalhista. E os 7 deputados e mais e 2 senadores, foi isso? Não, 6 e 2, 8. Foram 8 que votaram contra o governo, 6 deputados e 2 senadores contra a reforma trabalhista e apenas
4 favoráveis. Quer dizer, então, ele perdeu flagrosamente aqui, né, com relação ao que ele tinha. Eu não sei como ele sustentou com os 2 ministros, sinceramente que eu não sei. Uma pergunta que muita gente se faz, Brasil afora, o presidente Temer tem condições de concluir seu mandato? É muito difícil. Eu acho que era muito ruim se ele concluir. Porque, embora as pessoas digam, Ronaldo, ele está errado, mas se tirar a descontinuidade é maior, não sei. Ele pode fazer ele está tão determinado a fazer essas loucuras que ele tem feito, prejuízo para o país, que me desculpem. Entendeu? A reforma trabalhista que atualiza, moderniza, pode ser feita sem prejuízo do trabalhador, para facilitar e dar proteção tanto ao empregado como ao empregador. Agora, da forma com que eles fizeram, é precarizar o trabalhador. Então, e a Previdência é mais grave ainda, Flávio, porque a Previdência, os números não são reais. Isso aí não é verdade, o que está passando na televisão, devia ser processado ele por mentira. Está entendendo? Aqueles números não são verdadeiros, está entendendo? Então, o país não tem os números para fazer, é necessário, o mundo todo está tendo longevidade, o Brasil está tendo, é preciso mexer na Previdência, mas mexer de outra forma, não da maneira com que eles estão fazendo. Portanto, o Temer é necessário, na minha avaliação, é necessário que o povo vá às ruas e bote ele para fora. Aquilo que a classe média fez em São Paulo para botar Dilma, agora é que é a hora de botar o Temer para fora. Eu acho, essa é a minha visão, porque o Congresso, ele funciona com pressão pública. Está entendendo? Quer dizer, quem tem sua posição ideológica firmada, a minha, por exemplo, estava derrotado, mas eu votei, fui o último voto e votei favorável a Dilma. Você é louco. Você vai ficar contra o Temer? Eu digo, mas eu tenho satisfação sobre os eleitores. Eles sabiam, quando eles votaram em mim, o que é que eu era, o que é que eu sou. Então é a mesma coisa. Mas uma gamada muito grande ali vota dependendo da pressão pública. Então, a opinião pública é que pode definir a saída ou não do Temer. E como o senhor explica que tem acontecido assim, momentos de rua muito intensos pela saída da presidente Dilma e não tem havido com relação a Michel Temer? E o que tem acontecido é coisa muito incipiente, muito pequena. Eu não sei se é vergonha. Eles fizeram uma coisa e que a gente avisava que você vai tirar e não sabe quem vai botar, porque qual é a quadrilha, pior. Com todo respeito eu estou falando na linguagem com os quais eles usavam. Eu não me referia dessa maneira, tanto porque eu insistia porque eu nunca achei que a Dilma tivesse envolvido como chefe de quadrilha, como eles colocam Dilma e o Lula, né? E via o lado positivo, principalmente para o Nordeste, que foi o governo esses governos que existiram. Agora, então, havia uma pressão muito grande, porque a Fiesp estava promovendo, a Rede Globo queria, quer dizer, e eu acho que há um ranço muito grande com relação a preconceito mesmo, a nordestina e a pobre. A Lula, por que aquela classe média não faz agora com isso? Alguém tem dúvida de que, por exemplo, há todo um esquema ali que envolve outros setores que não eram PT? Entendeu? E, no entanto, não há essa reação. Quer dizer, parece que é como se fosse conivente. É como se, sabe? Esse é que eu acho que deve estar desistindo, talvez não pata a panela, porque ele diz, bom, foi eu que botei eles lá, como é que eu vou fazer agora para tirar? Está entendendo? Mas há uma outra camada da sociedade que não bateu panela e que tem todo o direito de proteger o país, de proteger os empregos, de tentar, por exemplo, não se justifica os erros que o PT... O pessoal diz, o Lula ser preso por aquele triplex é uma coisa ridícula em relação aos roubos que foi feito. Quer dizer, o grande pecado do Lula foi o seu governo permitiu o que houve. Quer dizer, a corrupção que existiu. O prejuízo que não foi só para o PT. Você acha que os outros partidos da chamada esquerda não foi prejudicada com isso? Uma visão, até chega ao ponto de dizer que não há mais esquerda. Mas diga, você ia falar alguma coisa para me interromper. Só colocar o seguinte, dentre os que querem a saída de Michel Temer, uns defendem a eleição pelo próprio Congresso, né? E outros defendem a eleição direta. Eu engodo, com todo respeito. Eu sei que tem muita gente bem intencionada nisso, não é vigarice. Mas é um equívoco. Sabe por que é um equívoco? Repare bem. Se agora, dia 2, ele for retirado, aliás, retirado não, que a Câmara apenas autoriza ele ser processado. Aí ele é afastado 6 meses. Imagine, 6 meses. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro.
Aí, em fevereiro, o Supremo resolve dizer que ele foi condenado e tirar ele realmente. Aí, em fevereiro. Aí tem 30 dias, o presidente o Maia convoca uma eleição. Então, tem que mudar a Constituição para depois convocar uma direta. Então, não vai fazer isso em um mês ou dois. Aí, lá para março ou abril, vai ter uma eleição direta para terminar 8 meses o mandato. E quando for abril, quando for junho, já tem outra eleição direta. Gente, espera aí. Eu acho que o grande problema do país não é falta de eleição direta. O Brasil tem eleição direta, tem até demais. Eu acho que 2 em 2 anos a eleição é demais. Eu acho. Porque custa caro entendeu? E não é por aí que se resolve. Então, na minha opinião, é o seguinte: respeita a Constituição, coloca o Congresso elege um parlamentar, um executivo, alguém que esteja comprometido em fazer uma transição para essas reformas, faz o feijão com arroz, entendeu? E dá ao outro Congresso, aí que eu digo, por exemplo, a gente tem com um pedido de uma Constituição nova, rever a PEC 1312. O novo Congresso, eleito pelo povo, que é o dono do poder, é o povo, nós somos empregados dele. Eles agora têm mais cuidado quando eleger, porque eles ficam reclamando do Congresso, mas foi o povo que elegeu. Não adianta ficar reclamando. Ele não pode mexer no Judiciário, ele não pode mexer no Ministério Público, nem dos empresários, mas ele pode mexer no Congresso. Ele pode eleger um Congresso que vá mexer nas suas leis, que vá consertar o que precisa consertar, e aí sim, entendeu? E a gente teria esse 1 ano e meio, Flávio, para dizer ao povo os problemas e conscientizá-lo que ele, quando eleger um senador e um deputado, ele saiba que vai influir na vida dele, porque ele faz isso quando vota num presidente e num governador, ele vota com mais consciência, e na hora do deputado ele vota porque o primo pediu, porque alguém não sei o quê, ele não dá o peso que deve dar na hora de votar num parlamentar. Esse aqui é o problema. Nessa sua proposta de uma nova Constituição, esse Congresso a ser eleito seria exclusivo? Seria um Congresso só para fazer a Constituição? Não, eu achava que não. Há quem diga que seria melhor. Pode até ser. Ele pode chegar lá e corrigir. Eu acho que seria normal, 4 anos, sendo que os 2 primeiros era constituinte. Está entendendo? E tentar, como é que se diz, ser uma Constituição que pudesse, por exemplo, trazer todos os segmentos para dar opinião. O Congresso decidia, os políticos decidiam, mas ouvia cada instituição. Era muito importante que o Ministério Público tivesse presente, que o Judiciário, que as outras, os próprios empresários, as representações da classe produtora do país pudessem estar presentes nas decisões, mas eu achava que para não parar o país. A não ser que você fizesse o seguinte: você elegia um Congresso normal e mais dentro disso, que fosse só para fazer a Constituinte. É uma outra alternativa. Eu não cheguei a esse detalhe. Mas se, por exemplo, lá que está sendo... o Rodrigo Maia rejeitou, vai para plenário agora. Se em plenário quiserem corrigir e colocar dessa maneira, não temos nada contra. Acho que o que precisa é a gente botar cada coisa no seu lugar, que está uma confusão enorme. O Judiciário querendo legislar, o Ministério Público querendo ser executivo, não dá. Tem que corrigir isso. Deputado, agora vamos para o âmbito local. Noticia-se muito de que o senhor está sendo, não vou dizer assediado, está sendo procurado pelo governador Renan Filho para voltar a integrar o grupo do governador Renan Filho, que faz parte também do senador Renan Calheiros. Procede isso? Desde que acabou a eleição, tanto o senador Renan como o governador disseram: olha, vamos passar, acabou a eleição, o processo eleitoral, vamos olhar para Alagoas, entendeu? Eu queria que você repensasse se para vir ficar com a gente, etc. e tal. Houve isso, está entendendo? Não nesse nível que as pessoas colocam. Ele ofereceu o Detran, ofereceu não sei o quê, como se fosse, entendeu? Essa coisa de mercadoria não existe. O nível da conversa do governador é muito diferente. O governador diz que acha que o PDT ajuda e coloca no sentido, olha, acha que o meu perfil é mais ideologicamente por ali e tal. Então, eu sempre tenho colocado desse jeito. Eu que achei que não era oportuno de governador. Eu fico preocupado porque criminalizaram tanta política, estereotiparam tanta política que, às vezes, é melhor a gente ter cautela. Porque a minha ida também pode...
parecer que é uma traição ao Rui. Você está entendendo? Quer dizer, eu estou aqui... pelas suas ligações políticas com o prefeito. Agora com o prefeito. Quer dizer, como eles chegaram no final da campanha, tiveram um atrito grande, mais até do que com o pai do que com o filho, mas fica o bloco, criou-se o A e o B, né, de confronto. Então, eu acho que isso... Ainda tem outro agravante, Flávio. Eu sou o coordenador da bancada. Aí a minha obrigação, disse, governador, a minha obrigação é trabalhar para o Estado. Se eu quiser, eu não vou tomar nenhuma decisão com relação às emendas impositivas, emenda de bancada, sem lhe ouvir, sem lhe ouvir o prefeito. É meu dever. Então, se eu não antecipar o processo eleitoral, é melhor. Eu acho que ganha Alagoas e ganha Maceió. Mas hoje, qual é a sua tendência? A tendência do PDT, que é presidente... A tendência do PDT, por enquanto, é ficar onde está. O PDT não estimula que eu vá para o governo nesse sentido, quer dizer, sai daqui para ir para lá. O PDT fez uma reunião até essa semana. Fizeram uma reunião para fazer uma avaliação, para ver como é que o pessoal reagia, entendeu? Às vezes até essa conversa até inibe mais o pessoal. Se não tivesse tanto na mídia essa questão, talvez o pessoal até achasse que fosse normal eu aceitar o PDT ter mais um espaço lá, porque para o partido era bom. Você imagina o partido ter mais espaço. Então, teoricamente, é bom. Agora, uma coisa é isso, outra coisa por isso que a mulher de César não basta ser séria, ela precisa parecer ser. Então, o pessoal entende que a gente deve permanecer como está, trabalhando desse jeito, e não antecipar essa discussão agora. Bom, outro comentário que surge com bastante frequência é de que o senhor poderia ser candidato a senador no ano que vem. E aí? É verdade, assim, em tese. Sabe por quê? Porque eu sou daqueles caras que eu não tenho segredo, né? Eu penso, eu digo, olha, eu queria tanto ser senador, eu queria. Agora, eu não faço disso razão de vida, entendeu? Quer dizer, eu fui o cara que depois de ser deputado, candidato a governador, fui ser vereador e com muita honra, que eu acho que o cara que tem a procuração do povo tem que estar honrado. Então, eu tenho um deputado federal, eu estou tão satisfeito porque eu estou no papel que a sociedade me deu, que é muito honroso ser deputado federal. Agora, se houver essa possibilidade, Flávio, claro que eu vou, mas eu tenho que analisar bem e para o ano, agora nada. E outra coisa que eu queria dizer também, que uma coisa que também me preocupa, que eu tenho que levar em consideração é o seguinte, não é só Alagoas. Quando se fala ir para o governo, que são os calheiros, e ficar do lado de cá, que é o Rui, que a gente fez essa opção. Mas, por outro lado, é o PSDB. Então, o que ocorre? Aí vem a Nacional e lança Ciro Gomes presidente. Aí sabe o que é que faz o meu presidente? Todas as reuniões, na convenção, todo momento fica buscando que eu encontre um caminho, que eu devia ter um palanque próprio para o Ciro, quando diz assim, André será o nosso senador pelo Ceará, o Everton pelo quê? E o Ronaldo, governador de Alagoas. Eu digo, meu amigo, não sou. Eu já lhe disse que já fui 2 vezes, entendeu? Eu acho que eu paguei os meus pecados. Entendeu? Então, há aí também essa questão nacional, que é outro ponto a ser considerado também. Bom, por fim, você tem uma amizade muito grande, tanto pessoal quanto ligações políticas, com a ex-prefeita de Maceió, Cátia Borne, que está em conflito no PSB, em disputa pela legenda. O deputado João Henrique Caldas, a última informação é de que ele conseguiu em Brasília, mais uma vez, reassumir o comando do PSB aqui no Estado. E tem sido dito que a tendência do grupo da ex-prefeita Cátia Borne é ir para o PDT. Existe algo de concreto em relação a isso? Não existe formalmente. Mas, por exemplo, muita gente do PSB votou em mim para deputado federal. Quer dizer, os laços de 20 anos ali dentro, tem uma turma que era da juventude, essa turma gosta muito de mim, me acompanha, respeita. Então, se vier, será bem-vindo. Eu acho que isso soma. Nessa hora, a gente não tem que ficar excluindo. Eu acho que a gente tem que somar, a não ser quando há um antagonismo. Entendeu? Então, eu tenho uma boa relação também com o JHC. Mas se lá dentro não cabem eles, vêm para cá. O PSB está vivendo um momento muito duro. Você sabe que, nacionalmente, metade quase está indo para o DEM. Né? Então, é um racha interno muito grande lá fora. E aqui, a possibilidade desse racha também. Então, o PDT não está nesse nível. O PDT está mais unido. Né? Nós perdemos 2 deputados dos 20 nesse período
Então, há mais segurança com a gente. Nosso muito obrigado ao ex-governador, ex-prefeito de Maceió e ex-vereador por Maceió, ex-deputado estadual Ronaldo Lessa, que é deputado federal pelo PDT, inclusive coordenador da bancada de Alagoas lá no Congresso. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com o prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo. O Prefis 2017 está nos últimos dias. Se você ou sua empresa tem débitos notificados de ISS ou comprou um imóvel até 2015 e ainda não pagou o ITBI, aproveite os parcelamentos e descontos para ficar em dia com a Prefeitura. Mas atenção, o prazo final é dia 30 de julho. Acesse maceió.al.gov.br e conheça as condições de negociação. Prefis 2017. Ganha você, ganha a cidade. Prefeitura de Maceió. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. AP Vida faz bem para você. O time da defesa tá cheio de gente bacana. Mas o time do ataque é perigoso e pode estar de olho em você. Se alguém que você não conhece te oferecer uma carona ou pedir para entrar num veículo por qualquer motivo, diga não. Mesmo que esteja com alguém que você conhece, tenha atenção às propostas que fazem para você. Se isso acontecer, conte para alguém em quem confia ou ligue para o número 100 e fale tudinho para quem atender. Defenda-se. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com uma parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. Agora a gente conversa aqui em conjuntura com o prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo. Ele que conseguiu, no ano passado, uma das vitórias mais assim, surpreendentes e até mais apertadas da disputa municipal aqui no estado de Alagoas. Prefeito, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Prefeito, qual a razão de tantas dificuldades financeiras na Prefeitura de Arapiraca? A gente tem acompanhado o noticiário, de fato, o senhor parece estar vivendo muita dificuldade com relação a finanças. O que é que levou a essa situação, a Prefeitura? Na verdade, Flávio, o município de Arapiraca, quando eu assumi, fiquei com só de déficit de previdência, isso quer dizer, débito de uma conta que não é atual, mais de 74 milhões de déficit com a Previdência a Prefeitura tem. Significa um parcelamento que existe hoje de 700 e pouco mil reais mês. Né? Ficou metade do 13º, ficou o mês de dezembro, só foi pago dos servidores. Né? Ficou 29 milhões
de déficit na prefeitura, de débito com relação à parte financeira. Durante esses 6 meses, com ajuste fiscal, com o censo dos servidores que nós fizemos, com um estudo e uma auditoria que está sendo realizada. Agora mesmo eu pedi uma auditoria do Ministério da Saúde para fazer uma auditoria dos últimos 5 anos. E na atual gestão também, nós estamos fazendo tudo com a maior transparência possível. Conseguimos terminar o 13º, já pagamos praticamente 12 milhões com relação ao mês de dezembro, falta 3 milhões que durante essa semana eu devo quitar o débito do passado e uma reorganização legal do município. É preciso rever todos os contratos através da auditoria própria, solicitando o Tribunal de Contas que assim eu fizesse a auditoria. Então, esses embates faz com que a gente repense toda a estrutura de gestão da Prefeitura de Arapiraca e eu tenho certeza que a partir do mês de agosto, mês de setembro, a gente começa a ditar o ritmo novo de gestão no município de Arapiraca. O senhor foi surpreendido com essa situação? Significa que se o senhor foi surpreendido, talvez não tenha tido acesso a documento entre a eleição e a posse. E aí, quando foi que o senhor soube que realmente a situação era essa? Nós começamos a fazer uma transição, mas muitos dados financeiros nós não tínhamos conhecimento. Claro que foi impacto grande. O município de Arapiraca, ano passado, recebeu 12 milhões da repatriação e 108 milhões com relação aos precatórios da educação. Só que esses 108 milhões não foi gasto na educação, foi gasto em outras coisas no município. Então, o município que recebeu praticamente uma folha dentro da outra, porque recebeu 120 milhões, em 12 meses dá 10 milhões a mais. A arrecadação do município com recursos do próprio, sem ser do Fundeb, chega a 14, 15 milhões. A ex-prefeita recebia 25 milhões por mês, em média. Então, eu não esperava encontrar, principalmente com os servidores, e eles sabem disso. Qual foi a nossa prioridade? Servidor. Eu podia muito bem parcelar em 30, 40 meses o débito do mês de dezembro, não o fiz, absolvi porque entendo que é necessário valorizar o servidor. Fizemos um censo que está terminando agora. Esse censo, entre 200 e tantos servidores, foram cortados esse mês seu salário porque eles não foram fazer o censo. E estamos fazendo a auditoria da Folha. Então, com a auditoria da Folha, valorizando o servidor com a verdade, com transparência e investindo em gestão, fizemos agora um consórcio, um convênio com a Fundação Getúlio Vargas, onde o ex-ministro Paim, com o Romeu Caputa, que era do Ministério da Educação, são os gestores da Fundação, que serão parceiros nesse novo modelo de gestão que nós vamos fazer em Arapiraca. Claro, preservando o servidor, mas com verdade, agora muito sacrifício. Foram 6 meses de ajuste fiscal, fazendo todo o levantamento legal, financeiro, administrativo e jurídico, para que a gente tenha um banco de dados concreto, correto, para trabalhar e captar recursos para o município de Arapiraca. O município de Arapiraca, ano passado, estava no calque. Nós tiramos o município do calque, com isso captamos recursos para investir para a sociedade de Arapiraca. Ao que consta, nessa sua relação com os servidores do município, a situação mais difícil é na área de educação. Quando é que finalmente você vai ter uma solução para isso? O senhor dá para estimar? Olhe bem, nós tivemos uma reunião semana passada, retrasada, com o desembargador, Alcides, que através de uma comissão de conciliação, nós mostramos os nossos encaminhamentos técnicos ao embate, Flávio, porque, na verdade, tem a lei de responsabilidade fiscal. A gente não pode ultrapassar a lei, porque esses 168 milhões da reforma em ampliação do Campo do Asa, do centro de convenções, do calçamento, do shopping center a céu aberto, investimento de 6 milhões para refazer o comércio de Arapiraca. E ações, em outras ações, em outras áreas, nós ficaríamos proibidos de receber se ultrapassar. Arapiraca já está com 57%, ultrapassou o que é 48%, o limite prudencial é 51%. 54, de acordo com o artigo 22, a gente não pode dar aumento, de acordo com o 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós não podemos fazer nada, porque senão, através desse artigo, a gente fica proibido de receber recursos federais, e o município que precisa desses recursos, coloquei isso para o Sinteal, mostrei que a gente só tinha capacidade de dar aquele montante que foi colocado. Na reunião com o desembargador e com o Tribunal de Justiça, colocamos, na segunda-feira da semana passada, nós comunicamos ao desembargador o nosso limite prudencial e a comissão de conciliação ficou esperando o sindicato, que até hoje ainda não mandou. Aí, na sexta-feira passada, o desembargador determinou, através de uma decisão, dando 48 horas para que o sindicato se pronuncie, para que a gente tenha uma decisão. Uma decisão legal. Eu sempre coloquei, por ser um governo legalista, que o que a determinação da Justiça der, eu cumprirei. Se for uma decisão de dar um tipo de aumento,
que ultrapassa o limite da responsabilidade fiscal. Eu tendo o respaldo legal, eu não responderei por nada e também, ao mesmo tempo, o município não será prejudicado. Mas espero o consenso, o diálogo. Há 30, 40 dias nós estamos dialogando. Sou professor igual a ele, sou filho de um professor que é exemplo para o Estado de Alagoas e disse a ele com maior clareza: o que eu puder fazer pelos servidores, farei, mas não vou trabalhar dentro de uma coisa chamada ilegalidade, que dê prejuízo a todos da cidade de Arapiraca. Mas entendo e compreendo que eu acho que essa semana, depois dessa decisão do desembargador, até quinta ou sexta-feira, por uma decisão judicial ou através do diálogo, a gente vai encontrar o caminho. Fizemos a reprogramação do ano letivo para não ser prejudicado, porque o ano letivo de Arapiraca, desde o ano passado, já terminou em março, iria começar entre abril e maio, mas já estamos readequando para não ter prejuízo para os alunos no município de Arapiraca. Esses investimentos citados agora há pouco pelo senhor, eles estão garantidos, apesar dessa dificuldade toda? Garantido. Na verdade, tem uns que já estão em loco, todos empenhados, vão abrir licitação do Centro de Convenções. Começamos agora a primeira UPA de Arapiraca, um investimento de 3 milhões e 100, já está em obras. É um centro de treinamento de iniciação ao esporte, que é um complexo que já começamos, é um investimento de 3 milhões também. Investimento que está sendo feito pelo município, com contrapartida do município, diversas recuperações de unidades de saúde, de creches e ainda mais. Nós estamos avançando agora uma parceria com todos que fazem as entidades civis organizadas de Arapiraca. Nós queremos trabalhar com a maior transparência possível. Então, a gente foi empenhado agora o dinheiro do Centro Novo, que é o Shopping Centro a céu aberto, vai ter até escada rolante ali entre o Parque Ceci Cunha e o comércio, o campo do ASA, o do nosso ASA, está lá, 3 milhões e 600 já empenhado, estamos licitando já esse processo, e significa que o estádio Fumeirão terá um complexo, aquelas arquibancadas de madeira terão de existir. Você, para entrar no estádio agora do vestiário, não precisar passar pelo túnel, vai ser direto do vestiário para o campo. Nós estamos recuperando o centro de treinamento do ASA, N ações sociais, saneamento de Arapiraca, que a gente está no embate com a empresa, porque a empresa fez o saneamento, cavou, colocou o cano, mas não botou o asfalto. Nós estamos entrando com ação judicial para a gente poder alocar recursos do município para sanar tudo isso. Pedimos auditoria do Ministério da Saúde dentro da Secretaria de Saúde, não só no passado, mas atual. Demonstra que a gente quer fazer a coisa com a maior transparência possível e esses recursos estão garantidos. Grande parte, 168, 80 e pouco já foi empenhado. O restante está em fase de processo para ser empenhado e tenho certeza que nós vamos conseguir e vamos fazer um planejamento nesses próximos 2 anos das ações e das execuções. Bom, há cerca de um mês, 40 dias atrás, o governador Renan Filho procurou o senhor e manifestou interesse em o Estado ajudar Arapiraca nesse momento difícil do ponto de vista financeiro. Do que foi que resultou essa conversa? Não, nós provocamos, Ricardo, uma conversa com o governador Renan, mostrando a ele que o nosso estilo é democrático. E ele é o governador de 3 milhões e 200 mil habitantes e eu sou prefeito de 245 mil habitantes de Arapiraca. E tudo que ele fizer pela cidade de Arapiraca, nós tornaremos público. Esse é o meu posicionamento. Ele está fazendo uma pista dupla lá, numa avenida denominada Geraldo Cajueiro. E o que ele fizer, nós iremos parabenizá-lo e agregar valor à sociedade arapiraquense. Até agora, em termos de alocação de recursos a nível de município, não, mas há o investimento na recuperação de unidades escolares. Uma dessas foi feita agora sexta-feira, que é uma unidade escolar que tem o nome do professor Moacir Teófilo. Nós fomos lá, recebemos o governador, recebemos o secretário, foi com toda a minha equipe. Isso é uma demonstração do processo democrático. A eleição se faz na data da eleição. Eu sou prefeito, ele é governador e o foco nosso é a sociedade. É vocês de Arapiraca, é o Agreste, é o Sertão e Arapiraca que ajuda muito o Maceió, porque as ações na área de saúde, na área de educação, na área das universidades, Arapiraca é um polo de conhecimento. Isso melhora as condições do sertanejo agrestino que não precisa vir para a capital. Bom, essa inauguração na semana passada da escola professor Moacir Teófilo, que é o seu pai, né, pai do senhor, para muita gente mostrou uma sinalização por parte do governador de uma aproximação até mesmo política. Não, o que existiu ao respeito, a gente tem uma posição política nossa, eu coloquei isso para o governador, é uma escola que já existe há 30 anos,
foi feita uma recuperação física da estrutura da escola e nós fizemos questão, porque em Arapiraca, um jovem, como eu disse, de 89 anos, que completa no dia 2 de abril agora, 90 anos, professor Moacir Teófilo, que já foi secretário de Estado 2 vezes, do Conselho Estadual, professor da Universidade, e hoje ele é o diretor do Colégio Bom Conselho. Talvez seja o educador de Alagoas com mais tempo que esteja em atividade, 68 anos como professor e como diretor da unidade de educação. Então, acho que foi uma demonstração, quando foi feita a recuperação do prédio, de reconhecimento, né? E o governador sempre será bem-vindo à cidade de Arapiraca, trabalhando pelo povo arapiraquense. Eu estarei ao lado dele, fazendo todo o trabalho administrativo. A parte política nós vamos discutir o ano que vem. E a sua relação pessoal e política com o ex-prefeito, atual vice-governador e secretário da Educação, Luciano Barbosa? Sempre respeitosa. Nossa posição sempre foi política, né? Sempre o respeitei como gestor, como ex-aluno do Colégio Bom Conselho, né? Mas sempre o respeitei, sabe do nosso posicionamento. Ele tem um posicionamento político, nós temos outro, mas o que ele fizer pela cidade de Arapiraca, como vice-governador, como secretário, e o que ele fez como prefeito, a sociedade tem conhecimento. Eu respeito, mas farei o nosso trabalho administrativo voltado com foco no trabalho social para o nosso município e para a nossa região. Prefeito, afora essas ações que o senhor citou agora há pouco, em termos de investimento através de emendas parlamentares, o que é que mais, assim, em termos de obra, de vulto, a Prefeitura tem programado para fazer nessa sua gestão? Então, diversas obras, ações em parceria com o governo federal e ações nossas. Primeiro, repensar. A parte de TI e tecnologia está sendo refeito todo no município de Arapiraca. Isso significa que nós vamos ter toda a parte de facilidade do contato com a sociedade. Então, segundo, um repensar de gestão pública, valorizando o servidor, fazendo o censo, quem está trabalhando vai receber, quem não está não vai receber. Então, uma das prioridades nossas é isso. O diálogo que nós estamos, mesmo com essa dificuldade financeira, com o Sinteal, ele sabe jogo aberto. Nós colocamos todos os dados, todas as planilhas, chamamos os pais, chamamos as mães, chamamos todos. Essa é a demonstração. Primeiro, Flávio, é trabalhar com transparência. Fazer um planejamento não só na estrutura física que a Arapiraca precisa montar, a parte de saneamento, concluir a primeira etapa, a parte de esporte. Nós estamos fazendo um trabalho com a nossa parte de esporte dentro da Secretaria de Educação e Esporte, onde nós vamos criar pontos de esporte, pontos de cultura, para combater as drogas, fazer um trabalho social, fazer um trabalho na área de saúde em parceria com a nova UPA, é um trabalho que nós vamos fazer de vanguarda. Estamos em contato com o secretário de Saúde do Estado. Todo esse trabalho social não vai ser só a parte de estrutura física. Claro que a estrutura física nós precisamos, a recuperação e o saneamento de Arapiraca, um novo comércio, fazendo um novo shopping center a ser aberto, com escada rolante, com estacionamento, porque isso agrega valor, né? Vamos trabalhar com relação à parte da água de Arapiraca, mesmo sendo da Casal, existe um contrato de parceria de saneamento por 30 anos com a Casal, entre a Casal e o município. Então vamos fazer um diagnóstico completo, os primeiros 6 meses foi isso, vamos agora fazer todo o planejamento de obras na parte cultural, na parte de esporte, na parte de educação, na parte de saúde, com a maior transparência e com a participação das entidades, fazendo um novo perfil de gestão diferente do que aconteceu no passado. Respeitamos, mas nós queremos a participação. Fizemos um convênio agora, uma participação com a Universidade Federal. Estamos provocando a Universidade Estadual. Vamos trazer essas entidades. A Fundação Getúlio Vargas está vindo também para dentro da Prefeitura. Isso significa gestão, capacitação, valorização do servidor e fazer um planejamento verdadeiro para o município de Arapiraca. Bom, prefeito, os 2 maiores municípios de Alagoas são administrados pelo PSDB. O senhor em Arapiraca, que é o 2º maior município do estado, e o prefeito Rui Palmeira, aqui em Maceió. Os 2 não têm participado das coisas da Associação dos Municípios Alagoanos. Seria só coincidência ou alguma articulação por conta do partido? Não. Conversei com o Hugo, até fiz um corte de 50% do repasse, mas mostrando que eu estou com dificuldade. Se eu não paguei o mês de dezembro, que não foi deixado de mim, foi deixado pela antiga gestão, eu não posso estar pagando algumas coisas em detrimento do salário dos servidores. Coloquei ele com a maior clareza que ia fazer um corte de 50% do repasse, por quem está com dificuldade de pagamento, tem que recolher 700 mil só de parcelamento do INSS, os recursos de contrapartida de todas essas obras.
mas coloquei para ele a maior serenidade. Sempre vai um técnico meu a AMA, mas é porque, com relação a Arapiraca, eu acho que também com relação ao Rui, é muita coisa para ser feita no município de Arapiraca. Então, eu sempre coloco um técnico para acompanhar, em parceria, tenho o maior respeito pela AMA, mas eu não posso estar no cotidiano da AMA. Já tive uma reunião lá, quando foi o ministro Max, foi o presidente, um representante do Ministério da Educação. Então, tudo isso, na hora que for preciso, eu comparecerei, mas eu acho que Arapiraca está puxando muito por mim e eu tenho que trabalhar de domingo a domingo, de 6 horas. 6 horas da manhã eu estava saindo para cá já, né? Hoje vou estar aqui, vou ter reuniões com a Caixa, vou ter reuniões com diversas entidades e voltarei para Arapiraca. Por isso que eu não estou indo, não tem problema nenhum, mas é um trabalho árduo pelo meu município. Bom, o prefeito Rui Palmeira disse aqui há poucos dias aqui mesmo em conjuntura de que por ele o PSDB já teria saído do governo Michel Temer. O partido é o mesmo, o PSDB. A sua opinião em relação ao partido permanecer ou não no governo Michel Temer? Isso é uma reflexão que o partido está fazendo. A gente ficou de ter uma reunião. Eu acho que chegou o momento de fazer um tipo de encaminhamento. Eu acho que dia 2 será um dia essencial para um posicionamento não só do partido, mas também de toda a sociedade do Congresso Nacional. A gente tem que fazer uma reflexão, o que é que pode ser feito. A saída significa, do Temer, significa o quê? O presidente da Câmara ficar durante 6 meses, depois o que é que vai acontecer? Vai ter uma nova eleição, como é que vai ser feito? Se é uma eleição, se vai ter uma constituinte, tudo como foi dito pelo deputado e ex-governador Ronaldo Lessa. Eu acho que é um momento de reflexão muito sério para o Brasil, onde a sociedade tem que ter o conhecimento e saber o passo a passo que deve ser dado. Prefeito, eleição 2018 aqui em Alagoas. O PSDB está segurando, não anuncia sequer o que é que pretende de candidato majoritário. Olha bem, Ricardo, eu tenho o maior respeito por todos os candidatos ou pré-candidatos. Eu coloquei com bastante clareza numa reunião e numa entrevista na rádio de Arapiraca que se o Rui colocar o seu nome para ser candidato a prefeito, terá o respaldo do político Rogério Teófilo. Candidato a governo. A governo. Se o Rui, eu acho que é um nome que agrega, é um nome que tem condições de trazer. Nós tivemos uma reunião há 8, 10 dias atrás, teve presente lá Ronaldo Lessa, teve presente Maurício Quintela, Teotônio Vilela, teve presente o senador Benedito Lira, teve presente o deputado Pedro, teve presente o deputado o Toledo. Então, diversos atores, diversas agremiações políticas agregam em torno do Rui Palmeira. Mas, claro, vai depender dele, vai depender dessa composição, desse momento político brasileiro, né? Eu acho que nesses 90 dias começa a ter um rumo em termos da posição. Se o Rui for o candidato, terá o nosso apoio. Ok, prefeito. Muito obrigado pela participação, então, aqui em conjuntura do prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo. Muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.